que a gente tem que entender sobre a bandagem? Que a bandagem, gente, ela é uma ferramenta, ela é um recurso, ela é um equipamento que a esteticista e o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo e o veterinário têm à sua disposição. E essa ferramenta, ela pode ser usada de diversas maneiras, tá? Eu posso usar até para fechar um saco de lixo, eu posso fazer, por exemplo, o meu óculos que eu sentei em cima, quebrei, eu botei aqui, ó, uma bandagenzinha para segurar, já segurei a sola do tênis. Então, assim, a bandagem, ela é uma ferramenta que nós vamos mexer em parâmetros, como o nosso aparelho de radiofrequência, ok? Então, por exemplo, qual o parâmetro da nossa radiofrequência? Emissão de calor. Se eu for lá e colocar as temperaturas de 40, 41, 42 graus, eu vou fazer uma retração do calor com a radiofrequência e esse calor vai acabar gerando uma neocolagênese. Mas se eu sei trabalhar com a radiofrequência e aí eu acabo usando um calor de 35 graus, eu vou usar um calor brando e isso vai me dar elasticidade nas fibras de colágeno. Também eu tenho a alternativa de, se o meu equipamento gera essa energia, utilizar um cabeçote que vai propagar tanta energia que vai ser mais profunda. E aí eu vou poder trabalhar com a lipólise. Observem o que eu tô falando, gente. Eu tô falando do mesmo equipamento, porém com variações de parâmetros. E essas variações de parâmetros vão me dar objetivos, ações fisiológicas diferentes, tá bom? O taping funciona da mesma maneira. A gente tem parâmetros e esses parâmetros a gente chama de tração ou tensão, corte e direção. A tração que eu vou imprimir no meu taping, ela está diretamente relacionada à força mecânica que eu quero no trabalho. Esse corte, ele está diretamente relacionado em como eu vou dividir essa força nessa área. E a direção, em que direção, se eu estou usando tração, eu vou querer que essa força funcione. E aí, isso tem a ver com o meu objetivo. Ou seja, quero um objetivo de força, eu quero colar na pele essa ferramenta de forma que ela mobilize a minha epiderme, a minha derme, o meu plexo sanguíneo dérmico, o meu plexo linfático. Quero, então, quanto de força que eu vou aplicar. Então, isso é a ferramenta. E isso é um conhecimento direcionado a todos os profissionais, tá bom? Maço, físio, estética, farmácia, enfermagem, biólogo, biomedicina, médico, dentista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, veterinária, ou seja, todos os profissionais da área da saúde, né, que podem utilizar essa ferramenta. Muito bem. Isso é a ferramenta. Bandagem elástica adesiva, bandagem elástica neurofuncional, bandagem elástica neuromuscular, taping. A gente tem N nomes, elástico cinesiológico, no mundo inteiro para denominar essa ferramenta, que é a nossa fita composta por algodão, elastano e uma cola acrílica, ok? Bom, no mundo todo, nós temos, então, várias escolas de formação de taping, onde cada profissional pegou esta ferramenta e desenvolver um conceito de trabalho. Por exemplo, a gente vai pegar artigos científicos de radiofrequência dizendo que nós temos que ficar com a radiofrequência num local por 15 minutos naquele quadrante, numa temperatura de até 42 graus. E nós vamos ter intervalos de 15 dias. Nós vamos ter artigos científicos de um outro pesquisador que utiliza. E o que ele diz? Que nós vamos usar só 5 minutos em cada quadrante, mas vamos fazer uma grande quantidade de quadrantes. Isso é o conceito dele de trabalho. A gente tem alguns artigos que falam da gente usar, e ele manda usar 21 dias, mas a gente tem artigos que mandam usar dias alternados, segunda, quarta e sexta rádio, com esses parâmetros
parâmetros de intensidade e só mexer de novo nesse estímulo daqui 6 meses. Então, gente, isso é o conceito do trabalho. O Dalet, ele nasceu em 2013 como um conceito de trabalho. Que conceito? O uso do taping aplicado à estética e tudo que envolve estética, que aqui no Brasil, como eu sempre falo, é uma gama muito grande que envolve podologia, estética, gestante, pós-operatório, transoperatório, estética facial e por aí vai. Foi desenvolvido nele um conceito. Então, desde que o Dalet surgiu em 2013, ele é um conceito. E esse conceito, ele tem certos parâmetros, ele leva em consideração certas coisas. Ou seja, primeiro, os 6 pilares dos mecanismos fisiológicos, porque o taping pode agir de 6 maneiras diferentes no paciente, da estética. Dentro desses 6 parâmetros, cada parâmetro tem a sua tensão, a sua direção, embasado nos artigos científicos e nos meus aprendizados nessas escolas mundiais que eu estudei, né, com o Kenzo, com o David, com a Josie, com a Ana Lia e assim por diante. E aí eu criei então para cada fisiopatologia a minha forma de trabalhar, o meu conceito de trabalho, e a minha prática clínica mostrou que ele funciona super bem dessa maneira. Então, a gente criou o conceito Dalet de trabalhar. O conceito Dalet de trabalhar é Dalet. Isso não quer dizer que o profissional não possa usar a bandagem elástica como ele bem entende. Colando com cuspe, botando secador de cabelo quente. Isso são os conceitos deles, não são o conceito Dalet. Agora, trabalhar com taping é trabalhar com uma ferramenta. Trabalhar com o conceito Dalet, trabalhar com aquilo que eu ensino nas minhas formações, essa é a grande diferença. Então, trabalhar com taping, todo mundo trabalha, ele é uma ferramenta, cada um pode trabalhar do jeito que quiser e do jeito que bem entender. Ok? Trabalhar com o conceito Dalet é usar embasamento teórico, anatômico, fisiológico, biomecânico, estético, a minha experiência de 33 anos na área, que eu junto a educação física com a estética, e toda a minha experiência de pós-operatório, toda a minha experiência de atendimento estético de fato, de estética facial, de estética corporal. E aí, os princípios que eu utilizo. Então, que princípios são esses? Aquilo que eu falei antes. Eu utilizo radiofrequência 15 minutos, 42 graus em cada quadrante. Ou eu utilizo 3 dias seguidos e mando esperar para mexer de novo só daqui 6 meses. Esses são os meus parâmetros dentro do meu conceito Dalet, que é meu, tá? É meu, é baseado no meu estudo, é baseado na minha experiência, é baseado na minha prática clínica, é baseado no que eu aprendo com os cirurgiões com quem eu trabalho, baseado no que eles me ensinam sobre as cirurgias que eles me dizem, é baseado no que eles não querem que faça ou que eles querem que faça. Então, sim, tá? Quando eu falo do meu conceito Dalet, eu tô dando para vocês uma capacitação baseada nisso que vocês também, podem seguir ou não podem seguir. Resultados semelhantes àqueles que eu tenho. Que vai colocar o taping lá numa paciente que tá com uma baita de uma equimose e quando tirar o tape daquela tensão, naquele corte, com aquele tempo, a pele vai estar 100% branca. No conceito de outra pessoa, de outro profissional, a pessoa vai botar ali aquela tensão, aquele corte que o professor orientou, vai tirar e talvez não esteja 100% absorvido. Porque são exatamente isso que eu tô dizendo. Conceitos diferentes. Então a gente não pode confundir o uso do taping, que é uma ferramenta, qualquer um pode usar, qualquer um pode comprar, qualquer um pode colar, do jeito que bem entender, fazendo um curso de 2 horas, fazendo um curso 4 dias, como são os meus cursos, fazendo um curso online, fazendo um curso de 3 dias, olhando no Instagram dos colegas, dos profissionais, vai lá e cola igual. Isso é usar o tape. Usar o conceito Dalet, outro processo. Usar o conceito Dalet é se aproveitar aquele know-how, aquele caminho que eu já abri, embasado naquela minha experiência e na experiência de todos os meus alunos desde 2013, aplicam o taping estético e taping transoperatório e tem os resultados que tem nas suas fibroses, nas suas aderências, nas suas cicatrizes, no seu transoperatório, no seu pós-operatório, no lifting de mama, de tríceps, de adutor, de
de glúteo, na propriocepção abdominal, na cirurgia de papada, na atenuação de rugas e assim por diante. Então, isso é o que a gente tem que entender. O trabalho do Dellett, que é o meu trabalho, ele segue uma linha baseada nisso. Anatomia, fisiologia, biomecânica, prática clínica. É meu, eu criei, eu desenvolvi, eu passo para vocês. Usar o tape de qualquer forma, de outro jeito, com outro conceito, é de cada um dos outros profissionais que a gente tem no mercado. Se a gente tem professor que não tem formação nenhuma em tape, nunca estudou tape, nunca pegou uma fita, dando aula de tape, porque taping tá na moda e dá dinheiro, é claro que a gente também vai ter o profissional que vai pedir pro paciente ir lá, receber para ele ver como é que é. Porque qual é o tipo de mentalidade desse tipo de profissional e de paciente? Que é só colar uma fita. As pessoas ainda não entenderam que existem intercorrências que a gente espera que aconteça com o taping. Existem complicações com o tape. E o grande problema das complicações com o taping, que as pessoas ainda não estão se dando conta, é que quando eu faço bolha, faço assadura, faço uma lesão no paciente, esse paciente pode mover um processo crime contra mim por lesão corporal. E ainda, além do processo crime, ele pode mover um processo civil por danos morais e por danos materiais, se, por exemplo, essa paciente for uma modelo, ou se for uma paciente que vive da exposição do corpo. Então a gente ainda não entendeu isso, sabe? Que se a gente machucar o rosto de alguém com um microagulhamento e causar uma lesão, se a gente causar uma hiperemia por uma queimadura com jato de plasma, se a gente causar uma lesão com a criolipólise, a gente está sujeito a um processo de lesão corporal. E com o taping não é diferente. E com o taping é um pouco mais sério, porque nós temos pouquíssima literatura para nos defender. Primeiro, que eu já canso de falar nos cursos, vocês vão ter que apresentar o diploma de vocês, de que vocês são graduadas, vocês vão ter que apresentar os certificados do curso de taping que habilita vocês a fazer aquilo ali, além de apresentar os artigos científicos que embasam o trabalho que vocês estão fazendo. E tem técnicas que não tem. Então, isso que a gente que quer ser sério, porque existe profissional de todo tipo, e a gente não tá aqui condenando ninguém, a gente tá fazendo colocações. Ninguém aqui é dono da verdade e ninguém aqui tá aqui para apontar o dedo e condenar ninguém. A gente tá aqui para falar do nosso conceito, do nosso jeito de pensar, que diz que, por exemplo, o taping é uma técnica superficial que pode fazer um trabalho voltado à drenagem linfática superficial, e para isso eu tenho que conhecer a anatomia linfática e quais são as diretrizes e cadeias para onde eu quero encaminhar o que é superficial. Se eu quero trabalhar a cadeia profunda, não pode ser com o tape. Então, assim, onde estão as cadeias superficiais? Onde estão as cadeias profundas? Nesse caso, que eu mexo com a pele e com a tração que mexe com a pele, e a gente está falando de 0,23 milímetros, ou seja, divide o milímetro e pega uma mixaria lá, a minha direção tem fundamento. Mas se eu pegar um artigo para me embasar que tá falando de músculo, no músculo não tem, porque o músculo é profundo. Então eu não posso justificar a minha ação superficial com um artigo que é profundo. Então, dentro do conceito Dellett, a gente tem essa visão. Não quer dizer que a visão do Joãozinho, do Zequinha, da Mariazinha esteja errado. É a visão dela e ela que se explique anatômica, fisiológica e biomecanicamente. A gente entender que o taping é uma ferramenta que tem parâmetros. Assim como todos os nossos equipamentos de eletroterapia têm parâmetros. Então, eu posso, com o mesmo equipamento, como eu falei antes, fazer mais coisas. A gente tinha antigamente, por exemplo, um equipamento de corrente contínua que tinha ionto facial, ionto corporal e eletrolipólise. Então eu escolhi o parâmetro do que eu queria fazer. Eu queria fazer uma iontoforese facial, queria fazer uma iontoforese corporal e eu queria fazer eletrolipólise. Era a minha mão que determinava dentro daquele parâmetro do aparelho. E o taping é a mesma coisa. Agora, o conceito Dellett, ele pensa nisso. Em qual resultado fisiológico eu quero? Em que tecido eu estou trabalhando? Se eu estou trabalhando em derme, que é extremamente superficial, e qualquer movimento, a gente sabe disso pela própria drenagem linfática, eu vou mexer com esse sistema,
é uma coisa. Se o que eu vou fazer para mexer a face profunda é outra coisa. Se o que eu vou fazer para mexer com o tecido adiposo é outra coisa. Se eu quero mexer na musculatura é outra coisa. Se eu quero uma imobilização ligamentar e de tendão é outra coisa. Agora, eu não posso pegar as técnicas de imobilização de tendão e de ligamento e querer utilizar numa técnica de derme. Então, o conceito da Elliott, quando eu falo no meu conceito da Elliott, porque é meu, eu criei, eu desenvolvi, baseado nas formações que eu fiz no mundo inteiro e com os profissionais aqui do Brasil, eu sigo essa diretriz. E quem quer aprender Elliott quer ver essas diretrizes. E vai repetir ou não essas diretrizes, se quiser. Então, eu acho que é muito importante a gente separar a ferramenta taping, que todos os profissionais da área da saúde podem utilizar, dos conceitos. Uma coisa que é importante a gente entender é que cada um segue o conceito que quer, né? Por exemplo, nós temos no Brasil profissionais que amam peeling descamativo. A cara da cliente cai. Mas nós temos no Brasil profissionais que não gostam de peeling desse jeito. Nós temos os profissionais habilitados em corneoterapia, que é um outro conceito. Você vai lá, faz o curso, aprende e vê se isso tá dentro, tá relacionado com aquilo que você acredita que seja pro bem-estar e pra saúde daquela paciente que você vai atender. Então, assim, o conceito dela, ele tem essa visão de que a gente vai trabalhar sobre o ponto de vista e sobre a ótica da estética. Sobre o ponto de vista, e por isso o nome dele é Dermolinfo Aesthetic Tape. Dermolinfo significa que nós trabalharemos na derme, na questão linfática, voltado para a estética. E derme e sistema linfático não são áreas profundas, são áreas superficiais e que têm importantes direcionamentos, descompressões, forças e tudo mais. Poder se embasar com tudo isso, tanto no curso presencial e principalmente no curso online, que vocês têm aí 6 meses para ficar vendo, revendo, anotando, aproveitando, pegando, eu acho que é uma forma da gente se embasar, repetir, até que parte daquilo que a gente ainda não entende ou que a gente ainda não aprendeu e acabe entrando na nossa cabeça e acabe nos dando caminhos, né, para que a gente estude. Porque o que eu costumo dizer também é que, afinal de contas, a fisiologia humana, ela não mudou, né? A gente aprofundou, mas ela não mudou. A gente continua tendo processos, lipólise, extravasamento de triglicerídeo na necrose, na lipólise, a clivagem do triglicerídeo, do ácido graxo. O taping não trabalha em cima disso. A gente continua tendo fibroblastos, fibrócitos, a gente continua precisando precursores de colágeno para que o colágeno possa gerar, precursores de colágeno para que o fibroblasto possa gerar colágeno, glicosaminoglicanas, elastinas, e aí a gente tem que saber se o taping vai fazer isso e como vai fazer, porque eu posso até dar um estímulo vascular pro fibroblasto, mas eu não posso dar o produto, o precursor, eu não posso dar o ativo. Então, se esse paciente não está num nutrólogo, num nutricionista, equilibrando a nutrição dele e colocando para dentro do tecido os nutrientes que ele precisa para gerar colágeno, ou se esse paciente não está fazendo uso de um produto home care, tem esses precursores de colágeno, só usar o taping não resolve. Não vai nos dar a resposta que a gente espera e que talvez a gente prometa para o cliente. Então, são esses raciocínios que a gente vai fazendo durante todo o processo do Elliott, né, do conceito Elliott, para que cada um de vocês possa entender, compreender qual é a visão estética do uso do taping na estética, no bem-estar, no transoperatório, no pós-operatório, na podologia, na gestante e assim por diante. O que a gente tem que entender nesse aspecto, gente, são duas coisas importantes. Conhecimento nos dá poder, nos empodera para discutir, argumentar, conversar com vários profissionais, colegas e médicos, e ele nos liberta. Por que ele nos liberta? Porque ele nos permite
pensar, ele nos permite raciocinar e ver se aquilo que nós estamos vendo, se aquilo que estão nos dizendo está embasado numa fisiologia, está embasado num artigo ou tem lógica com aquilo que aquele cirurgião está fazendo. Então essa é a doutrina de conceito do Dellett. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Existe uma frase que diz que o certo é o certo, mesmo que ninguém faça, e o errado está errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E daí todos nós, acredito aqui, tenham já ouvido uma frase clássica que diz o seguinte: você não é todo mundo. Lembra que a gente queria fazer alguma coisa e dizia para a mãe, todo mundo vai. E o que a mãe respondia? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo porque você tem capacidade de raciocinar. Você não é todo mundo porque o teu paciente não é todo mundo. Você não tá pegando as mesmas pessoas com as mesmas espessuras de pele, com as mesmas etnias, com a mesma técnica cirúrgica. Então a gente tem que entender que aquele paciente que fez uma lipoassistida por laser, ele vai ter um resultado. Aquele paciente que fez uma lipoassistida por pressão, ele vai ter outro resultado. Aquele paciente que fez uma lipo no conceito de suave definição vai ter outro atendimento e outra situação para outro resultado. Aquele paciente que fez uma lipo de alta definição, ele precisa de outro olhar, de outra colocação, de outro entendimento. Se essa lipo de alta definição foi seguindo a linha Total Definer, é uma coisa, e se foi não seguindo a linha Total Definer, ela é outra. Todos esses senões, essas vírgulas, nós temos que pensar, nós temos que analisar para que nós, com o nosso poder de conhecimento, nós, com a nossa liberdade de agir, possamos fazer aquilo que é melhor para o paciente. Isso é o conceito do Dellett, tá? É o conceito de dar para vocês tudo isso e permitir que, posse de todo esse conteúdo e conhecimento que vocês já tiveram e que terão ainda pela frente, vocês possam pegar e utilizar a ferramenta que é o taping, a ferramenta bandagem elástica.